Olá, graça e paz. Eu me chamo Sara, sou esposa do Bruno, mãe da Sofia, congrego na IBP da Vila São José e a convite da Marli, eu vim aqui compartilhar com vocês um dos milagres que Deus realizou na minha vida, né? Deus é um Pai tão maravilhoso que cuida de nós, realiza tantos milagres, mas eu vim aqui contar um para vocês. Eu sou casada há 10 anos, né? Então eu vou tentar ao máximo resumir aqui a história desse milagre. Eu sou casada há 10 anos e assim que eu casei eu comecei a ter diversos problemas de saúde. E aí eu precisei passar por uma cirurgia e o médico falou assim pra mim, olha, eu vou aproveitar essa cirurgia e vou fazer uma biópsia. E aí a gente vê o que pode estar acontecendo. E aí quando eu acordei da cirurgia, o médico entrou na sala com meu esposo e falou, olha, nós fizemos uma biópsia do seu intestino, do seu útero, e o seu útero ele tem um problema que ele sangra internamente. E o seu útero ele vai expulsar qualquer coisa que for colocado dentro dele. Então não existe nenhuma possibilidade de você ter filhos. E na hora eu recebi aquela informação assim como um choque. E ele virou pro meu marido e falou, olha, pensa direitinho, porque você é novo ainda, e muitos casais se divorciam por causa disso, porque é uma consequência do casamento, as pessoas terem filhos e tal. E aí eu voltei pra casa e eu fiquei muito triste, muito angustiada, e comecei a viver todo aquele processo de dor. Passou mais um tempo, eu comecei a ficar muito doente do intestino. Então, o meu intestino começou a funcionar cada vez mais lento, até ele parar. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu chegava a tomar uma cartela de laxante com 10, 12 comprimidos e ele não fazia nenhum efeito, né? Eu não conseguia, por exemplo, fazer uma colonoscopia porque não dava para limpar meu intestino, o intestino não respondia de jeito nenhum. E eu comecei a ficar muito ruim. E aí, em vários médicos, em vários médicos, em hospitais, e ninguém sabia o que eu tinha, Então, toda sexta-feira eu era internada no hospital para realizar o procedimento de lavagem, aí eu pernoitava no hospital e no sábado eu vim embora para casa. Então, eu não tinha vida, eu não podia comer um monte de coisa, eu sentia muitas dores, apareciam feridas no meu corpo de intoxicação da medicação e intoxicação do meu próprio corpo. Então era muito sofrimento. Eu não podia me programar para fazer um monte de coisa porque eu não sabia se naquele dia, se naquela hora eu estaria doente. Mas mesmo assim eu orava, eu chorava, pedia misericórdia a Deus e trabalhava e tentava o máximo possível seguir a minha vida. Mas existia um vazio dentro de mim, eu orava todos os dias e eu falava, Deus, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, Senhor, me cura, e eu orava todos os dias, essa era a minha oração. E eu lembro que o tempo foi passando, eu podia estar em lugares legais, eu podia estar fazendo coisas legais, Deus nos dava outras bênçãos, mas eu sempre falava, Senhor, eu quero muito um filho. E não tinha nenhuma possibilidade, né? Tanto pela esterilidade quanto o problema do intestino. E aí, certo dia, meu pai falou assim pra mim, olha, eu vou no monte com o pessoal que me chamou, com um casal amigo que me chamou, você não quer ir? E eu falei assim, pai, tá bom, eu vou. E aí eu lembro que eu tava no monte chorando, e o que eu tava pedindo a Deus? Um filho. E eu lembro que tava tudo escuro no monte, era de madrugada. E aí era quase de madrugada, né? Era o final da noite. E aí o pastor que estava lá, ele falou assim, olha, Deus tá me mostrando que tem alguém chamado Sara aqui. E eu tava chorando tanto que a pessoa que tava do meu lado me cutucou e falou, Sara, o pastor tá te chamando. E eu, quando você tá chorando assim, que você não quer parar, ela, Sara, o pastor tá te chamando. E ele falou assim, eu levantei o rosto, ele falou, você se chama Sara? Eu falei, me chama. Ele falou, olha, Deus tá me mostrando que você é estéril, mas que ele está abrindo o seu ventre.
e você vai ter um filho do seu ventre. E ele falou, eu era estéril, por 12 anos eu fiquei assim, eu sofri muito, mas o Senhor, ele me deu a vitória. E eu saí dali e falei, meu Deus, eu vou ter um filho, Deus me prometeu, aquela certeza, né, de que Deus promete, ele cumpre. E o tempo foi passando, e eu, desenganada pelos médicos, eu fazia terapias de eletrochoques no intestino 2 vezes na semana, então era muito sofrimento, muita dor. E com 4 anos e meio de casados, nós descobrimos que eu estava grávida. E na hora, assim, falei, meu Deus, eu tô grávida, que bênção, que maravilha e tal. E quando eu marquei a primeira consulta, a médica falou assim, não existe possibilidade de você levar essa gravidez. Porque com o problema do intestino, você toma remédios muito fortes, você faz terapias com choques no intestino e não pode fazer nada disso, porque você tá grávida. Então, provavelmente, você vai abortar espontaneamente essa criança. E eu chorava, e eu sentia uma dor na alma, que era como se o meu mundo tivesse desabado. E eu ia em médicos, e ninguém falava assim pra mim o que era. Ninguém falava, a gente só falava assim, olha, é como se o seu intestino tivesse morto. Ele não funciona. E aí alguns médicos falavam para eu tirar e utilizar a bolsa de colono, e eu ficava assim nesse sofrimento e com medo e apavorada. E eu lembro que no ônibus, quando eu voltava para casa, eu sentava no ônibus e eu chorava. E eu cantava aquele louvor todos os dias, eu cantava: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E eu cantava esse louvor, eu cantava, eu chorava, e eu colocava a mão na minha barriga e eu falava assim, Deus, o que eu vou fazer? E eu tinha que tomar vários remédios, e toda vez que eu tomava os remédios, eu colocava a mão na barriga e falava, Deus, não deixa eu perder essa criança. E eu lembro que em momentos eu me desesperava e eu falava, mãe, eu não vou conseguir, mãe, essa criança vai ser abortada. E minha mãe olhava bem firme nos meus olhos e falava assim, o Deus que te prometeu vai fazer essa criança nascer. E eu lembro que ela tomou todas as injeções, porque, né, a médica sempre falava, você vai abortar toda hora, então tem que, né, se ela vier a nascer, ela vai nascer muito prematura. Ela tomou todas as injeções para amadurecer o pulmão. E eu lembro que um dia, eu estava no 6º mês de gravidez, eu estava em casa sozinha, e eu tinha tido uma noite muito difícil, eu tinha tomado os remédios e eles tinham me dado várias reações, eu não podia comer um monte de coisa. Era todo um transtorno na minha vida pessoal, na minha vida social, na minha vida física. E eu lembro que um dia eu estava em casa e no 6º mês eu senti uma presença assim inexplicável dentro da minha casa. Eu senti assim como se a presença de Deus estivesse aqui e, como a gente lê na palavra, ela tivesse enchido o ambiente. E eu tinha acabado de orar e eu falei assim, Deus, eu não aguento mais, me cura por completo. E essa presença tomou a minha casa, e eu sozinha, e eu comecei a andar pela casa. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor falou pra mim que naquele dia Ele estava me curando do intestino. Então, foi muito real, assim. Eu senti a cura do intestino naquele dia e meu intestino voltou a funcionar. E eu falei, meu Deus, uau, que demais. E durante a gravidez, do 7º mês pra frente, começou a aparecer algumas complicaçõezinhas, a criança não pegava peso, e eu falei, e agora, Senhor, me ajuda? E era luta em cima de luta. E quando foi com 41 semanas e 3 dias, a Sofia nasceu. E quando a Sofia nasceu, a médica trouxe ela pra mim
E eu olhei para ela, e quando ela abriu os olhos, assim, eu vi os olhos dela negros e expressivos, assim, com cílios bem grandes. E eu lembrei de uma vez que eu tava dentro do fretado e eu falei assim: Deus, eu acho os olhos do meu esposo tão bonitos. Se for da tua vontade, que esse bebê que tá aqui dentro nasça assim, com esses olhos expressivos, com cílios bem grandes, como se fossem olhos de jabuticaba. E quando eu olhei para Sofia, Deus me lembrou de uma oração que eu tinha feito. E me lembrou que Ele é Deus de detalhes. Então, entre tantos milagres, hoje eu tô aqui para falar sobre uma cura física, tanto da esterilidade como de um órgão que não funcionava. E para honra e glória do Senhor, a Sofia nasceu perfeita. Hoje ela tem 6 anos de idade. Eu falo para ela que ela é o meu milagre, que ela é o meu presente de Deus. Então, que eu não sei, né, quem vai assistir esse vídeo, quem está assistindo, o que parece ser impossível, né, para você. Mas Deus, Ele pode todas as coisas o Senhor pode. Não existe nada impossível para o nosso Deus, não existe nada difícil para o nosso Deus. Então, se você está vivendo esse processo de esterilidade fisicamente ou de esterilidade em qualquer outra área da sua vida, acredite que Deus pode fazer dessa área da sua vida uma terra fértil, como Ele fez na minha vida. E uma lição muito grande que ficou para mim é que a gente precisa orar ao Senhor pedindo sobre detalhes. Então, enquanto você está no processo, orando, buscando e pedindo a Deus, ore ao Senhor pedindo detalhes, declare na sua vida aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E segundo a vontade do Senhor, se for da vontade dEle, Ele pode realizar. Porque assim nós cremos e assim nós vivemos. Um grande beijo, fiquem na paz.